Muito bem, eu quero compartilhar. O tema da minha mensagem hoje é o sentido da vida. O sentido da vida. E agora, hein? Pastor, o sentido da vida. Há uma história muito interessante. Na cidade de Nanjing, na China, uma livraria. O proprietário da livraria começou a perceber que os livros estavam sumindo. Os livros estavam desaparecendo. E aproximadamente 800 volumes sumiu da livraria. O proprietário da livraria chamou a polícia e a polícia, disfarçada agora entre os clientes, vai lá, policial disfarçado, alugando livro, pega um livro ali, pega um livro aqui, percebeu que um jovem chinês estava levando os livros para casa. O nome do jovem, Li. Ele foi identificado. E aí, prenderam um jovem, 23 anos, e perguntaram para ele o seguinte: você está vendendo livro? Você está montando uma livraria? O som está muito alto aqui, tá bom o som? Tá bom o som? Você está vendendo o livro? Ele falou, não estou vendendo o livro. Ele disse o seguinte, ele disse que estava buscando nos livros respostas para o sentido da vida. Ele falou o seguinte, eu achei que encontraria nos livros respostas a respeito do sentido da vida. E é isso que eu estou fazendo. Das perguntas que são feitas para nós, fazemos, e das perguntas que nós fazemos, principalmente nesse tempo de pandemia, as perguntas a respeito do sentido da vida são urgentes. Elas são urgentes. E quando eu falo sobre o sentido da vida, eu falo sobre aquilo que faz a vida valer a pena. O que faz a vida valer a pena. Há pessoas que acreditam que a vida não vale a pena. Há pessoas que acreditam que não vale a pena viver. Há pessoas que acreditam que não faz sentido viver. Há outras pessoas que dizem, inclusive, e que pensam que nós estamos nesse mundo resolvendo problemas de outras vidas. Então, estamos tendo uma experiência humana para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa redenção. E nos preparando para um outro mundo, para um outro momento, para uma outra vida. Então, a vida aqui em si, ela não tem sentido. O que tem sentido é a outra vida, é outro mundo. E nós estamos nos preparando para ele. As perguntas a respeito do sentido da vida mobilizam muita gente. Mas muita gente. Psicanalista Carl Jung, ele diz que dos seus pacientes, com mais de 35 anos de trabalho que ele tem feito, ele tem perguntas relacionadas a respeito do sentido da vida. Viktor Frankl, vale muito a pena você ler essa biografia. Muito a pena mesmo. Que é uma grande referência, inclusive ele é considerado o pai da logoterapia, a terapia dos sentidos. Ele fala que não existe um sentido único, universal. Ele diz o seguinte, que quando nós falamos a respeito do sentido da vida, na verdade nós estamos perguntando do sentido da nossa própria vida. Do sentido. E ele diz o seguinte, não existe uma resposta única. Ele inclusive usa uma metáfora para explicar isso. Ele disse o seguinte, que acreditar que existe uma resposta única para o sentido da vida é a mesma coisa que você perguntar para um jogador de xadrez o seguinte, qual é a grande jogada? Qual é a grande jogada? O jogador de xadrez, ele vai falar para você o quê? Depende. Depende do jogo, depende das circunstâncias, depende do momento, depende da hora, depende da situação,
Depende de como as peças estão organizadas no tabuleiro. Então não existe a grande jogada, o grande desafio. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos consciência, nós somos dotados de arbítrio, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso. Nós temos que responder à vida de maneira digna, a vida que Deus nos dá de maneira digna. Sim ou não? Nós temos sim. Então nós temos que fazer escolhas, nós temos que dar respostas dignas à vida. Então, não é apenas deixar a vida acontecer, como se nós vivêssemos no automático e respostas automáticas. Viver é mais do que sobreviver. Como disse o poeta, é preciso saber viver. Viver é mais do que sobreviver. E a sabedoria espiritual nos coloca no caminho de vida e não apenas de sobrevida. Quando nós encontramos a Jesus, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não é sobrevida, é vida. É vida em Cristo. É uma vida que vale a pena. Não é isso? E quando eu penso a respeito sobre o sentido da vida, ou o sentido da minha vida, a questão é o seguinte: o que me leva a encarar uma segunda-feira? O que me leva a encarar uma segunda-feira? O que é que me tira da cama segunda-feira? Eu levanto na segunda-feira contrariado? Eu me levanto arrastando? Eu me levanto assim, ai, eu tenho que. Esse eu tenho que é complicado, né? Eu tenho que trabalhar, ai meu Deus. Agora você quer ver pior? Ai, eu tenho que ir na igreja. Você não tem que vir na igreja. Eu não tenho que vir na igreja. Graças a Deus, eu posso vir na igreja. Graças a Deus, eu posso trabalhar. Graças a Deus, eu tenho uma casa para limpar. E que me acolhe e que eu descanso nela. Graças a Deus, eu tenho amigos para visitar. Ah, é um saco ir na casa de fulano, né? Assim, não é um porre ir lá. Tem gente que é assim. Tem gente que com família é assim. Então essa pessoa, ela está o quê? Ela está numa sobrevida, ela não está vivendo. Ela está numa sobrevida. Né? Você talvez se escandalizou porque eu falei saco, né? Um saco, né? Mas é um saco mesmo, tem coisa na vida que é isso mesmo. Então você prega a sua bunda na cadeira aí para não ficar só com um saco, e escuta essa mensagem que você nunca mais vai esquecer dela. Pronto. A gente não fala isso para os nossos filhos, irmão? Se escandalizou? Então fica com a nádega mesmo. Que fica mais cientificamente correto. Né? Muito bem. Mas é isso, é um porre. Hã? É um porre. E a palavra de Deus eu não quero isso para a minha vida. Sinceramente, eu não quero. Eu não quero. Você quer isso para a sua vida? Porque tem gente que insiste nisso. Eu não quero. A palavra de Deus, que é o nosso manual sagrado, que é o nosso caminho de vida, a Bíblia Sagrada que ilumina a nossa caminhada, o salmista, ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E das muitas respostas que a palavra de Deus nos dá, das muitas respostas que a palavra de Deus nos oferece a responder à questão do sentido da vida, nós encontramos algumas respostas com o apóstolo Paulo, que oferece para nos ajudar a responder à questão sobre o sentido da vida. Então, qual é a resposta do apóstolo Paulo a respeito do sentido da vida? O que me faz me levantar com entusiasmo e dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
O que me faz levantar com disposição de viver para que eu possa chegar no final do meu dia, não importa onde eu esteja. Se eu sou uma dona de casa, se eu estou atrás de um torno, se eu estou de trás de um balcão de farmácia, porque você sabe, né? Aquilo que nós fazemos é uma expressão da nossa espiritualidade que ajuda Deus a trazer redenção no mundo. Então, se aquilo que eu faço é uma expressão da minha espiritualidade, tudo ganha um sentido diferente. E se ganha um sentido diferente, eu chego no final daquele dia de trabalho, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo fala isso para o seu filho Timóteo na fé, combati um bom combate. Qual é o bom combate que nós combatemos? Paulo responde com Filipenses, ele fala o seguinte: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, Cristo é a razão da minha vida. Paulo fala aos Filipenses: eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, eu sou adorador de Jesus, porque nele eu creio como o meu Deus. No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala das coisas que ele conquistou. Olha que interessante, que resposta que Paulo traz para nós essa manhã. E nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele diz das coisas que ele recebeu. Paulo, ele fala o seu currículo, ele fala da sua autoridade, ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, eu não sou de qualquer tribo não, viu? Ele fala: eu sou fariseu zeloso, eu sou conhecedor da lei. Eu tenho uma história. Ele apresenta no capítulo 3, assim, meio que o seu currículo e as suas credenciais religiosas e espirituais. Em outras palavras, a sua autoridade apostólica. Agora, quando chega ali no capítulo 3, no versículo 7, Paulo, ele diz o seguinte: mas, eu gosto desse mas de Paulo. Eu não gosto de alguns mas quando ele é aplicado, mas esse mas de Paulo eu gosto. Quando eu falar aqui da inveja nas quintas-feiras, eu vou falar muito desse mas. Eu descobri que esse mas, diante das conquistas que você olha na vida das pessoas, fala muito sobre você. Sabia? Ah, fulano fez isso. Ah, mas ele fez mais, né? Você sabe, né? Isso é inveja. Ou você viu que fulano comprou uma casa nova? Aí fala: ah, mas também mais, né? Você viu? Isso é inveja. Ou você sabia que fulano foi promovido? Ah, mas também, né? Você viu de quem que ele é amigo? Isso é inveja. É, irmão. Mas nós vamos tratar isso mais para frente, você vai ver. Mas o mas de apóstolo Paulo, do Paulo aqui, ele é um mas bom. Porque depois que ele dá o seu currículo, depois que ele dá as suas credenciais, quem eu sou, ele fala o seguinte: mas, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, o que para mim era importante, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, ele diz o seguinte: eu considero tudo como perda, como refúgio, como lixo, como esterco. Tudo que eu tinha, eu considero nada por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo entra na vida do apóstolo Paulo, tudo muda. Olha o que Paulo diz assim, que conhecer a Cristo, ele fala assim, depois que ele fala isso. Ele fala: tudo isso aqui eu quero deixar de lado. O que você quer agora, Paulo? Ele diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. 3 grandes coisas, 3 grandes ambições do apóstolo Paulo. Ele diria o seguinte: gente, o negócio é o seguinte: o que dá sentido na minha vida, o que me mobiliza, o que me arranca da cama, o que me dá gana para viver, o que me dá prazer, disposição, garra para correr atrás de algumas coisas, eu vou atrás de Cristo, eu quero conhecer a Cristo. Segunda coisa, eu quero experimentar o poder da ressurreição. Terceira coisa, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. 3 grandes ambições do apóstolo Paulo, 3 grandes respostas da questão do sentido da vida.
As duas cartas que Paulo escreve, de Colossenses e Filipenses, ele está preso em Roma. E Paulo, ele está em prisão domiciliar. E ele está aguardando prisão domiciliar, aguardando o julgamento do sistema jurídico romano. E Paulo, ele tem uma profunda sensação de que ele não vai sair vivo dali, e de fato ele não sai. Ele não sai. E você pode ler as duas cartas durante a semana na sua casa, Colossenses e Filipenses, especialmente o primeiro capítulo, que você vai ver que tem muita coisa ali. E quando ele fala que em Cristo habita a plenitude da divindade de Cristo, que Cristo ele é o cabeça de todas as coisas, e que em Jesus estão ocultos todos os ativos da sabedoria, do conhecimento, que Cristo Jesus é a expressão exata do Deus o Pai. Então, quando eu ouço o apóstolo Paulo falar assim, dizer assim, olha, eu quero conhecer a Cristo, Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com Jesus, que é a expressão de Deus. É isso que Paulo está falando. Quando uma pessoa diz assim para mim, você não precisa me falar de Deus, eu já conheço Ele. Conhece? Então qual é o nome dele? Deus tem nome, sabia? Qual é o nome dele? O nome de Deus é Jesus para nós cristãos. Deus tem um nome, Deus se revela em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus. Quando Paulo diz, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Cristo, ele fala assim, eu estou querendo conhecer a Deus. E sabe, nós não conhecemos a Deus lendo livros. Aquele jovem chinês de nome Li disse que esperava encontrar respostas do sentido da vida nos livros. Jesus diz o seguinte, as escrituras testificam de mim, mas conhecer a Bíblia é diferente de conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas nunca teve uma experiência com Deus. Há quem conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Há muita gente familiarizado com a religião cristã, mas não conhece a Deus. Conhecer a Deus é ter um relacionamento pessoal com uma pessoa, e essa pessoa atende pelo nome de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu acordo atento para perceber Deus ao meu redor. Eu acordo atento para discernir Deus. Discernir Deus onde? Nas minhas circunstâncias. Eu acordo sabendo que Cristo vivo enche todo o universo. É isso que Paulo está falando. Eu quero ter experiência com Deus. Como que a gente experimenta Deus no dia a dia? Eu não sei se você já teve essas experiências na sua vida. Sabe essas experiências assim que parece que o tempo congela? Esses momentos assim que é tão pleno de significado, tão pleno de beleza, tão lindo de grandeza, é como que se ele fosse fora do tempo, que a Bíblia chama de Kairos. É uma manifestação extraordinária na linha do tempo, que você fala assim, isso aqui não pode ter sido outra coisa, só pode ter sido Deus. Existem alguns kairós na nossa vida que a gente nem percebe, a gente só vai perceber no futuro. Que você fala, puxa vida, aquele tempo lá atrás eu não entendi, mas aquilo ali foi Deus na minha vida. O que Paulo está falando é isso, Deus está nesses lugares. Os encontros com pessoas, o encontro com a beleza, os momentos de profundo quebrantamento. O apóstolo Paulo fala da suprema grandeza e ele está usando uma linguagem superlativa. Há um teórico chamado Rodolfo Otto, ele fala assim, ele fala de Deus como um fascínio tremendo. Ele diz assim que Deus ele é fascinante e Deus ele é assustador. Tanto que todas as vezes que Deus se manifesta de uma forma extraordinária, a primeira palavra que sai da boca de Deus é não temas. Não tenha medo não, é eu que estou aqui. Quando Jesus foi encontrar com os discípulos no barco no meio da tempestade, qual foi a primeira palavra de Jesus? Não tenham medo.
Na transfiguração no Monte das Oliveiras, não tenham medo. Não, Jesus, com João na ilha de Patmos, que é arrebatado, diz que João tem uma experiência de ficar de frente com Cristo ressuscitado. Diz que ele cai quase morto, João. E aí vem uma palavra para João: não tenha medo. Deus, ao mesmo tempo, ele é fascinante e assustador. Quando nós estamos de algo tão maravilhoso, Deus está aí nesse lugar. Quando você está ali com aquela família, naquele churrasco, naquele momento maravilhoso e tal, Deus está ali naquele lugar. Quando você está com seus filhos em casa, assistindo um filme, ali, comendo uma pipoca, Deus está ali naquele lugar. Deus está ali naquele lugar. Não, Deus está aí nessa experiência, Deus está aí nessa vivência. A vida é cheia de manifestações maravilhosas. E deixa eu dizer uma coisa para você, esses momentos, eles não são fabricados. Esses momentos não podem ser fabricados, sabe por quê? Não, é de graça. É Deus que nos visita de uma forma extraordinária. É a mão de Deus que pesa sobre nós. Então, quando eu ouço o apóstolo Paulo dizendo assim, eu quero conhecer a Cristo, eu ouço ele dizendo assim, eu quero conhecer a Deus. A vida sem Cristo, ela não tem sentido nenhum. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, não vale nem a pena você ser fiel à sua mulher. Pode ter mais de uma que não tem problema. Porque você vai para o inferno e ele fala assim que um cachorro e nós é a mesma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, quando ele tem uma revelação, quando ele tem um encontro, que ele cai do cavalo, e ele tem agora a descoberta que existe uma consciência externa, que não é a consciência dele, que fala com ele e diz o seguinte, ele começa agora a entender que existe uma outra consciência, que ela é poderosa e que essa consciência é Deus, e quando eu estou diante de uma fala, diante de uma voz, diante de um sentimento, diante de um momento extraordinário, que eu sei que não é meu coração, que eu sei que não é minha mente, que não sei que não é nem o... Eu sei que é uma voz do Deus Todo-Poderoso, eu só tenho uma coisa para dizer, eis-me aqui. Agora não sou mais eu, é a voz que me comanda, é a voz que diz. E é interessante, porque depois dessa revelação, o apóstolo Paulo não decide mais nada. Paulo, sai desse lugar, sim Senhor. Vai para uma rua chamada direita, sim Senhor. Ali você vai encontrar um homem que ele vai colocar a mão sobre a sua cabeça, que você ficou cego, sim Senhor. O evangelho, não existe uma expressão de conversão a um Deus Todo-Poderoso do que você falar assim, Senhor, eu estou aqui para obedecer, Senhor. Porque agora não sou mais eu, é a voz. É a voz, irmão. Mas pastor, o senhor acredita que a gente ouve? Irmão, nós não cantamos hoje para Deus? Nós não adoramos, nós oramos. Isso é a expressão máxima da minha experiência cristã, é falar com Deus. Segunda coisa, ele fala o seguinte, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer. E ele usa uma expressão muito interessante, ele fala assim, e aqui para o pessoal que foi batizado, vocês não sabem que nós já morremos e que a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus? E que o poder da ressurreição já opera em nós, já atua em nós? O que ele fala? Por isso, buscai as coisas que são do alto. Que é buscar o conhecimento de Cristo, de Deus, o poder da ressurreição. Buscar o poder da ressurreição, ele fala assim, eu quero o poder da ressurreição, é ser revestido de Cristo. Aos Colossenses ele usa essa expressão, ele fala assim, tirarmos a nossa roupa velha, é o homem velho. O homem velho que não conhecia Cristo, que não tinha uma consciência do poder da ressurreição. Esse jeito velho de viver, o apóstolo Paulo compara a uma roupa velha.
É um jeito velho de se relacionar, é um jeito velho de amar, é um jeito velho de negociar, é um jeito velho de se relacionar com os amigos, é um jeito velho de se relacionar com as pessoas, é um jeito velho de estar no casamento. É um jeito velho de negociar, de olhar as coisas, olhar o mundo e olhar as pessoas. É tudo um jeito velho, é o velho homem. Não, e uma roupa, é uma roupa que não nos cabe mais. Conhecer o poder da ressurreição, irmão, tem coisa que não cabe mais na sua vida. A pastora Helene falou hoje de manhã sobre isso. O Senhor nos deu os vestes de glória, né? Ela falou assim, como que você se veste? Como que você se apresenta? E ele diz assim, tira a roupa velha e com a roupa nova vista-se de Cristo. Irmãos, o poder da ressurreição está aí e para trazer vida para você. Para quê? Para a gente parar de mentir. Para a gente parar de roubar. Para a gente parar de ficar irado além da conta. Para a gente parar de ter inveja. Para a gente confiar em Deus, aquilo que somos e quem nós somos e aquilo que Ele tem para nós. Para a gente parar de ter cobiça. E para a gente parar de buscar o contentamento em cima daquilo que as pessoas têm e vivem, porque chama-se desejos miméticos, que são desejos por imitação. Nem o seu desejo é seu, porque você nem consegue se dar conta de viver com aquilo que você tem e com aquilo que Deus te deu. Agora você começa a preocupar com A, com B, com C, com D. Isso é uma estratégia antiga do diabo. Eva e Adão, a única coisa que eles tinham que se preocupar quando estava na relação com Deus, era se preocuparem em viver. Quando os olhos se abrem por causa do pecado, de querer ser igual a Deus, de querer isso, de querer aquilo, o que aconteceu? Diz que eles abriram os olhos, e tem algumas coisas, o que faz com a gente? A gente se esconde de Deus. Ó, nunca se esconderam de Deus, se esconderam, com medo. Cristo vai revestir você do que? Ó, tira a ira, tira a maldade, tira a maledicência, tira a murmuração, tira a preguiça, tira a procrastinação, tira a injúria, tira tudo esse negócio aí que anda rondando a gente. Tira a impaciência e coloca o quê? Vai revestir você de bondade, de compaixão, de mansidão, de amabilidade. Esse poder da ressurreição que nos faz semelhantes a Cristo. Esse poder da ressurreição que nos faz plenamente humano. Porque tem gente que não é ser humano, é meio bicho. É por isso que tem gente que é meio besta mesmo. Gente besta. Por que é gente besta? Porque é meio besta fera mesmo. Você já viu uma pessoa revestida de ódio e de rancor? A pessoa ela faz qualquer coisa para destruir a sua vida se ela está com ódio e rancor de você. Ela se destrói, mas ela não quer nem saber. Ela vai dizer, eu morro, eu vou para o inferno, eu vou me destruir, mas eu vou destruir você. A pessoa é uma besta, é isso. O poder da ressurreição vai encontrando, sabe o quê? As feridas abertas pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, pelos pecados cometidos contra nós, e vai tirando essa roupa velha, vai tirando os trapos, e vai tirando os curativos que já ficaram ineficazes, que às vezes alguns curativos na nossa vida já se tornaram a própria causa da ferida. E vai limpando, e nós vamos sendo revestidos pelo poder da unção. Nós vamos sendo revestidos por uma roupa nova, que é a própria beleza e o caráter do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? É isso que o poder da ressurreição faz. E aí, de repente, a pessoa chega e fala para você, nossa, fulano, como que você está diferente? Você fala assim, estou mesmo. Mas não sou eu, não. É Cristo que entrou na minha vida e agora mudou o meu viver. Não tem uma música antiga que a gente cantava? Jesus Cristo mudou meu viver. Canta comigo aí, Letícia. Jesus Cristo mudou meu viver. É, Graciela, aí a mulher da espada de fogo. Vai, gente. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz
que iluminam meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Olha, vai descer. E o que é que o poeta fala? Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Nós vamos sendo revestidos por uma nova roupa. Isso faz com que Paulo diga para nós, né? Deus, que eu quero o poder da ressurreição me curando. Eu quero o poder da ressurreição me transformando. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, irmão. Não existe nada nesse mundo que pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem coach, não tem terapeuta, não tem... Você pode colocar tudo aí no mesmo balaio que você imaginar, não existe ninguém. Só existe um que pode mudar corações e transformar vidas. Jesus Cristo. A ciência é boa, eu já passei em psicólogo, é bom orientação, é bom técnica, é bom a gente ter ferramentas, é bom a gente aprender coisas novas, é bom a gente abrir, porque o crescimento e o conhecimento faz a capacidade que Deus nos deu. Ele fala assim, crescer em graça e em conhecimento. Mas entre conhecer e quebrantar, meu amigo, existe uma distância muito grande. Porque às vezes nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos, mas não tem quebrantamento no coração. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque assim, ó, o conhecimento vem na mente, desce no coração e muda a minha vida. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Colossenses, novamente, ele disse assim, lá no capítulo 1, do verso 24, ele disse assim, assim eu sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo pela igreja. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu quero participar dos sofrimentos, eu ouço claramente ele me dizer o seguinte, eu acordo para me dedicar a alguma coisa que não seja eu mesmo. Eu acordo para me doar para algo que não tenha a ver comigo. É isso que Paulo está falando. Tem a ver com os outros. Tem a ver com encaminhá-los a Cristo. Por isso eu sofro. Há pessoas no nosso mundo, no nosso tempo, há famílias, há casais, há amigos, há situações, as pessoas estão feridas, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão na rebeldia, na rebelião, elas estão agonizando. Paulo está falando assim, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, eu quero levá-los à plenitude da experiência de Cristo, porque não é possível eu conhecer uma vida tão extraordinária em Deus, e essas pessoas agonizando, tomando água de poça, tomando água de enxurrada, e Cristo, Ele é a fonte de água viva. Em todas as tradições religiosas, em todas as tradições filosóficas, o egocentrismo é o caminho da morte e destruição. Estar ocupado comigo é uma experiência luciférica. A afirmação do eu sobre todas as outras coisas é uma experiência de Lúcifer. A experiência cristã é a experiência de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e mergulhar na morte para experimentar a ressurreição de Cristo. Não foi isso que nós fizemos hoje aqui nesse tanque? Essa água, ela não purifica o pecado do Daniel. Mas o Daniel, através desse ritual que ele fez aqui, ele está dizendo o seguinte, o meu velho homem morreu e agora eu vivo em Cristo Jesus. E o poder da ressurreição opera na vida dele. Agora ele vai tratar a namorada de forma diferente. Agora você já sabe que ele é um novo homem em Cristo Jesus. E quando ele pisar na bola, você fala, você não nasceu de novo não? Já tome.
Aí você fala assim, eu achei que aquela mensagem do seu pastor lá na sua igreja disse que você representou que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas eu acho que Jesus não fala assim como você está falando, não. Eu acho que Jesus não grita igual você está gritando, não. Se a nova roupagem me faz uma pessoa, eu acho que Jesus não trataria eu como você me trata, não, mulher. É porque às vezes a gente pega muito em pé de homem, mas tem umas mulheres ruins, irmão. Me perdoe aqui, Jesus, Maria, José. Ave Maria, irmão. A coisa é feia, Ricardo. Liné, você toma cuidado. Liné, você toma cuidado. Tá com os amigos dos acampamentos lá, fia. Tá trazendo os amigos dos acampamentos na igreja. Bênção, glória a Deus. Agora os amigos que acampam junto, eles acampam junto com vocês? Ah, eles não? Então tá bom. Agora eles vieram na igreja, agora você já sabe que eles sabem. Irmão, não mergulhar da morte, experimentar a ressurreição, nas mãos de Deus, a serviço do próximo, doar-se para alguém que não é você. Exercer cuidado, abrir mão de si, não é simples, não é fácil. Eu sei que o poder da ressurreição está agindo no universo e que agora é tempo de tirar a roupa velha e se revestir da beleza de Cristo. Então eu acordo atento às minhas dores, eu acordo atento às minhas debilidades, eu acordo atento aos meus pecados, às minhas feridas abertas na alma, para que eu seja curado, para que o poder da ressurreição agora opere através de mim. Nunca o mundo olhou tanto para a igreja como no nosso tempo. E nós não somos aqui homens e mulheres que somos comunicadores de situações. Eu preguei acho que semana passada aqui, um realinhamento indispensável. Deus quer trabalhar nos nossos olhos, porque agora nós temos a nossa nova vida em Cristo, na nossa boca. E você deixar de ser um papagaio de tragédia, de caos, e levantar de manhã, isso todo mundo faz. Isso todo mundo vê. Ver o que todo mundo está vendo é fácil. Falar o que todo mundo está sentindo é fácil. Agora nós que estamos em Cristo Jesus, nós que somos de Deus, nós que experimentamos o poder da ressurreição, e nós que queremos participar dos sofrimentos de Cristo, onde está desespero, você leva o quê? Você leva a paz. Onde não tem direção, você traz equilíbrio através da sua palavra. Onde tem angústia, você traz o quê? Descanso na alma das pessoas. Você chega e fala assim, calma, vai ficar tudo bem. Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Não, para que aquilo que na minha morte seja revestido de vida, a transformação ao estado de semelhança de Cristo. E o resto é resto. Eu oro para que você que está fazendo pergunta a respeito do sentido da vida, você não precise entrar em uma biblioteca para roubar livros. Mas que você mergulhe nas páginas das Escrituras, porque elas levam você a Cristo. O que é a nova vida em Cristo? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, porque eu mudo de lugar. Há muito tempo atrás, quando esse evangelho ele era pregado no lombo de cavalo nesse interior de São Paulo, fora. O evangelho foi pregado muitos anos, acho que no século XV, XVIII, tudo em lombo de cavalo. A igreja do Nazareno começou nessa época, nesse avivamento. Mas aqui nesse interior do Brasil, havia uma época que a pessoa, quando ela conhecia Jesus, ela era levada até a igreja para poder fazer a profissão de fé. Essa profissão de fé que nós fizemos aqui, mas ela era alguma coisa mais elaborada.
E um homem, ele conheceu a Jesus e ele foi para a igreja para ser batizado. E chegou lá, ele sentou um monte de homens sentados em volta das cadeiras. E aí falou assim, agora nós vamos perguntar para você, por que é que você quer ser batizado? E aí perguntaram para ele o seguinte, você conhece escatologia? Escatologia é o estudo das coisas futuras. Ele falou assim, conheço não, senhor. Aí um olhou para o outro olhou para o outro assim e falou assim, o senhor conhece soteriologia? Que é a doutrina do Espírito Santo. Ele falou assim, não sei o que é isso não, senhor, eu sou casado, senhor. Ah, sei. Então se o senhor não conhece, o que é que o senhor conhece? O que é que o senhor sabe? Ele falou assim, ó, eu não sei dessas coisas aí não. Mas passou um homem lá com um livro preto na mão, montado no lombo de cavalo, e falou que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo muda a vida das pessoas. E a minha vida foi mudada, senhor. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, que eu não xingo nem as criação lá em casa mais. Eu só sei de uma coisa, eu sou salvo. Vocês são? Experiência é uma coisa diferente de leitura. Experiência é uma coisa que eu tenho, e que eu tenho aquele negócio extraordinário, que essa menina batizou aqui chorando, em lágrimas, porque ela teve uma experiência. Talvez se eu perguntasse para essa menina assim, qual é o nome dela? É a irmã da Luciana, né? Sheila, tá ali. Sheila, o que é soteriologia? Ah, sei não, pastor, que é isso? E escatologia? Sei também não. Aliás, soteriologia é a doutrina da salvação. O que é pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo? Ah, pastor, não sei não. Ah, Sheila, então o que você sabe? Que você quer batizar, não sabe nada? Ela ia falar o seguinte, eu tive uma experiência com o Cristo, o Filho de Deus, e que mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ver a vida, mudou o meu jeito de se relacionar, mudou o meu jeito de ser. Eu sou uma nova pessoa, e eu quero agora, e o poder dessa ressurreição, que Cristo estava morto e ressurgiu Cristo dos mortos, esse mesmo poder que ressuscitou, transformou a minha vida, e agora eu sou uma outra mulher. Eu sou uma outra filha, eu sou uma outra esposa, eu sou um outro marido, eu sou um outro amigo, eu sou um outro empresário, porque a minha vida foi mudada. E agora, Sheila, o que você vai fazer? Agora eu quero participar dos sofrimentos de Cristo também, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão cegas no lugar que exatamente eu estava, e eu sofro porque eu sei que existe uma solução, mas Deus precisa de alguma forma da minha vida para tocar na vida das pessoas. É tempo, igreja do Senhor Jesus Cristo, da gente parar de viver para nós mesmos. Porque viver pensando em mim, viver pensando em você, no seu prazer. Eu tenho que pensar no meu conforto, filho. Eu já fiz muito na vida, você não fez nada. Tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita coisa ainda para ser vivida, tem muita coisa ainda para ser alcançada. Nós temos uma igreja para construir. Pastor, construir igreja. Nós vamos construir um novo templo. Não é para ter mais like, não é para ter mais seguidores, não é para ter mais... Não é para isso não. Nós vamos construir um novo templo, uma nova estrutura, para que nós possamos atender o maior número de pessoas possíveis, nas suas aflições, nas suas lutas, nas suas dores, para que possam chegar aqui, ter o acolhimento. E nós precisamos participar desse sofrimento de Cristo, não é ficar lá, irmão. Irmão, tem gente que pensa que ser cristão é entrar no ônibus da salvação e ficar sentado ali, esperando chegar no ponto final para você puxar a cordinha e descer no céu. Não é isso não. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala, Deus tem mais para fazer através da sua vida aí, ó. Edivaldo, Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Ana Paula, Deus tem muito mais. Reginaldo, quem que eu estou enxergando ali atrás? Tem muita gente ali atrás. Ricardo, Linéia, o Fábio está lá atrás. Irmão, enxerga, hein? A igreja vai ficar mais curtinha agora, hein? Vai ficar mais curtinha depois da nossa reforma. Deus tem mais para fazer através da sua vida. Fernando, Deus tem mais para fazer, irmão. Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero fazer um apelo essa manhã para você que está aqui. E aqui eu não estou falando sobre salvação.
Eu estou falando sobre um outro tipo de vida. Eu estou falando de um outro jeito de viver. Eu estou falando de um outro jeito de ser. Eu estou falando de um outro jeito de se conectar com as pessoas. E de salvação também. Você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, você tem a oportunidade hoje de manhã de dizer o seguinte: eu quero conhecer a Deus. E eu digo para você, entregue sua vida hoje para Jesus Cristo. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E seja um seguidor de Jesus. Ah, mas eu tenho muita coisa para resolver na minha vida, pastor. Não tente resolver você. Você não vai conseguir. É o poder da ressurreição que vai transformando você dia a dia. Ah, mas a minha família está um caos. Não esquenta sua cabeça com isso. Você vai entregar sua vida a Jesus. E Jesus vai transformando tudo aquilo. Ele vai colocando as coisas no lugar. Você não pode. Porque se você pudesse, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ah, mas eu estou morando junto, está um caos. Deus vai dar direção em tudo isso. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Você quer ter uma vida abundante? Eu não estou falando para você mudar de igreja. Eu não estou falando para você ser da igreja do Nazareno. Eu não estou falando para você estudar teologia. Eu estou falando o seguinte: você quer ter uma experiência com Jesus? Jesus nunca colocou ninguém na parede para crer nele. Jesus nunca chegou, não, crê em mim. Não, não. Eu nunca vi. Jesus está fazendo um convite para você hoje de manhã. Vem me seguir. E depois você tira suas conclusões. Começa a andar com Jesus. Começa a ver Jesus. Começa a ver as pessoas que andam com Jesus. As pessoas que andam com Jesus, elas não são perfeitas. Eu não sou perfeito. Mas são pessoas que caminham na dependência do Cristo. E cada vez que nós nos deparamos com situações, o poder da ressurreição vem e nos coloca de pé de novo. Perdoa os nossos pecados de novo. Nos coloca em pé e nos faz a gente andar de novo. E o segundo apelo que eu quero fazer aqui é o seguinte: para você que já é crente, para você que já entregou sua vida a Jesus, para você que já caminha, você de repente está nessa manhã aqui e fala assim: eu poderia fazer mais. Eu ando muito preocupado comigo mesmo, eu ando pensando somente em mim mesmo. Sabe aquelas pessoas que falam assim: sabe, pastor, eu sou uma pessoa disponível. Se precisar de mim, eu estou aqui. É só que ninguém sabe. Só que ninguém sabe disso, é só você que sabe disso. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe que você é um ótimo conselheiro, ninguém sabe que você é um ótimo ouvinte, ninguém sabe que você é uma pessoa, ninguém sabe. O que adianta? Se você quiser hoje de manhã fazer uma oração assim: Senhor, eu quero conhecer o poder da ressurreição, porque eu já conheço o Senhor, e eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero... Por que o mundo é um lugar melhor porque você existe? O mundo é um lugar melhor porque você existe? É? Se você morrer hoje, você vai fazer falta? Quais foram as pessoas que tiveram as vidas impactadas por causa da sua vida no último ano? Ou você só fica naquela panelinha do seu relacionamento para os seus amigos levantar o seu ego e você levantar o ego dele? Miga, você está endeusada hoje. É endeusada que fala? Como que é o nome? Diva? Poderosa? Tá poderosa, amiga. Há 3 anos a amiga falando que você é poderosa e ela falando que você é poderosa. Quais foram as pessoas que tiveram as vidas impactadas por causa da sua vida conhecendo a Jesus? Como andam os seus relacionamentos? Seus relacionamentos têm crescido? Têm crescido em confiança, em amor, carinho, fidelidade, validação, aprovação? Você tem se dedicado de fato às pessoas que estão do seu lado? Ou você só é suga delas e só reclama porque não tem e não olha aquilo que você tem? Você sabe uma pergunta para crente que teve a vida entregue a Cristo muito boa que a gente tem que fazer e que eu faço para mim? Quais são as pessoas, quais são os novos relacionamentos que entrou na minha vida nos últimos tempos? Ah, não tem não, só tem o pastor Júlio,
Só tem o pastor Márcio, o pastor Sidney e o pastor Elton, mais ninguém. Então tem alguma coisa errada comigo. Se não tem ninguém, então tem alguma coisa errada comigo. Porque eu estou me deparando com pessoas no meu dia a dia. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, nesse tempo que nós estamos vivendo e das perguntas que nós temos que fazer, nós fazemos essa manhã: qual é o sentido da minha vida? Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos como pastor. Que eu quero que o poder da ressurreição opere em mim, me transformando em um homem melhor, em um pastor melhor, em um amigo melhor, em um marido melhor, em um pai melhor. Senhor, que o Senhor possa trazer essa transformação cotidiana, dia a dia, para que as pessoas possam olhar em mim e ver em mim algo diferente. Porque ser o que eu era há 10 anos atrás não serve para hoje. Ser o marido que eu era há 15 anos atrás não serve para agora. Ser o pai que eu era há 10 anos atrás não serve para esse momento dos meus filhos. Não serve para o momento dessa igreja. Senhor, eu quero o poder da ressurreição operando na minha vida. Senhor, eu peço que o poder da ressurreição opere nos corações essa manhã nesse lugar. Que o poder da ressurreição opere na nossa casa, no nosso trabalho, nos empresários. Senhor, que essa igreja possa se levantar como um instrumento de transformação nessa cidade, nas escolas, ó Pai. Nós não somos repetidores de informações, nós somos homens e mulheres que proclamamos o reino de Deus e a sua justiça. Derrama da tua graça sobre nós. Nos ensina, ó Pai, sairmos de nós mesmos, pensar em nós e para que nós possamos pensar no teu reino. Eu oro essa manhã e clamo para que o poder da ressurreição possa invadir o nosso coração de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém.